Bom dia, povo de Deus. Segunda-feira, dia 22, né? 22 de janeiro de 2024. Que alimento maravilhoso essa palavra do Senhor, né? Não tem outro, principalmente de manhã cedo, né? Nós estamos aqui finalizando o capítulo 24 de Lucas, né? Capítulo 24. Vamos chegar até Apocalipse, em nome de Jesus, hein? E aí, ontem nós vimos aqui até o versículo 25, né? 26. O que aconteceu, né, na caminhada daqueles dois discípulos de Jesus que estavam indo para a cidade de Emaús. Encontrou, Jesus foi com eles, né? E houve aquela história toda que eles contaram, e Jesus fazendo de conta que não sabia de nada. E no final das contas, Jesus falou que eles eram inertes, que não demorava muito a acreditar o que já havia escrito estava lá escrito nas escrituras, que Jesus já tinha explicado para eles o que iria acontecer, mas eles ainda não estavam acreditando, né? E hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 28, né? Vamos lá. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles lhe fez como quem ia para longe. Jesus, né? Chegou na aldeia, Jesus fez de conta que ia para longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus ficou com eles. Eles pediram para Jesus ficar, né? Depois daquela história toda. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu, né? Jesus partiu o pão, fez como fazia sempre na Santa Ceia, né? Aí abriram-se então os olhos, e eles conheceram, e aí Jesus desapareceu, né? Nesse momento Jesus partiu o pão, eles aí abriram os olhos, conheceram a Jesus, e Jesus desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltando para Jerusalém, e acharam os congregados os 11, os quais estavam com eles, né? Eles voltaram para Jerusalém para contar o que aconteceu. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, Simão que é Pedro, né? E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido o partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, né? Jesus apareceu aí no meio dos discípulos e disse assim: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito, ó. E Jesus disse: por que estáis espantados e por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Né? Jesus já sabia o que eles estavam pensando. E vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vejam, pois um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo ainda, veja só que incredulidade, ainda não estava crendo eles, né? E não crendo ainda eles, por causa da alegria e estando maravilhados, disse Jesus: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles perguntaram-lhe, então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante dele. Jesus comeu, né? E Jesus disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda com vocês. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas, e também do Salmo, né? Estava tudo escrito lá. Então abriu-se o entendimento para compreenderem as escrituras. Aí eles abriram o entendimento para entender, né? E Jesus disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em toda a nação, começando em Jerusalém. E dessas coisas são vocês testemunhas, né? Todos eles eram testemunha disso aí. E eis que sobre vocês envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, né? Deus mandou que eles ficassem lá em Jerusalém. E lá na frente a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, né, o que aconteceu, né? O Pentecoste. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles, Jesus se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, os discípulos, né?
voltaram para Jerusalém e estavam sempre no templo, louvando, bendizendo a Deus, amém. Ainda estou com a lente só, né? O óculos perdi a lente, mas está dando para levar aqui. Finalizamos capítulo, o último capítulo de Lucas, né? Amanhã nós vamos comentar um pouco da vida de Lucas, quem foi Lucas, como morreu. E depois vamos iniciar o capítulo de São João, né? Esse evangelho maravilhoso, nós estamos aprendendo muito sobre Jesus, né? Muito importante. Todo dia uma palavra de Jesus até Apocalipse, amém? Vamos compartilhar Facebook, Instagram, TikTok, Edson Souza Abençoado, né, no YouTube. Vamos compartilhar e vamos fazer com que essa palavra alcance muitos corações, amém? Amém. Ficar com Deus, Deus abençoe.